Pessoas que se oferecem um pouco
seu trabalho, do seu estudo, do seu esforço, pouco das suas horas para compartilhar com a gente. Hoje nós temos o Armando, que também é frequentador da nossa casa, um trabalhador. Então que ele possa já sentir aqui o acolhimento da casa de todos aqui presentes. Então vamos para iniciar essa reunião. Silenciarmos um pouco esse barulho que às vezes trazemos de fora, do corre-corre, da agitação. E busquemos silenciar em nós, principalmente os sentimentos que nos incomodam, nos perturbam. Possamos dar vazão àqueles sentimentos que apenas estarão colaborando, nos harmonizando. E assim irmos nos tranquilizando e abrirmos espaço no nosso coração para ser preenchido, principalmente pelas energias amorosas que aqui estaremos escutando, das bênçãos que aqui com certeza estaremos recebendo. E possamos começar também pelo agradecimento. E através dele, cada um de nós, agradecemos em particular alguma coisa, algum fato, alguma pessoa, alguma situação. Igualmente que possamos nesse momento repassar algum momento que vivemos hoje, nesse dia, que não foi tão bom, e que possamos também, visualizando esse momento, essa situação, possamos ter o sentimento sincero de mudança, de melhora, de amanhã fazermos melhor. Igualmente que possamos passar em nossas mentes os momentos que tivemos de oportunidade, de crescimento, e que pudemos dar o melhor de cada um de nós, pudemos fazer a diferença onde estávamos, porque é assim que tem que ser. Temos que dar o testemunho daquilo que já temos de conhecimento, para sermos luzes para aqueles que, ao nos olhar, possam sentir a vontade da mudança. E nesse momento em que estamos emanados, esse pensamento fraterno, essa vibração e essa energia possam chegar nos lugares onde é mais necessária a presença do amor de Jesus, do equilíbrio, do entendimento, do consolo. Que ela possa chegar onde mais a humanidade necessite. E que aqui possamos, então, renovarmos os nossos votos sinceros de sempre procurarmos nos melhorar, de fazermos a diferença. E assim, com as bênçãos de nosso Deus Pai Criador, de Jesus, o nosso Mestre e Guia, dos mentores espirituais desta casa, que possamos então dar prosseguimento para essa reunião e que a paz de Jesus envolva a cada um de nós, em especial o nosso amigo Armando. Muita paz. Boa noite. Alegria de estar aqui de novo, mais uma vez, obrigado, Ana. Costumo sempre dizer que aqui foi o primeiro centro que eu fiz na minha vida, quando eu voltei para a Nové. Já me considero também, né, tantos anos, mais de 20 anos atrás. E com orgulho, porque a gente sempre viu pessoas que nos inspiraram passando aqui, desde o seu Hugo, e tantos outros, né? E pessoas que a gente tem um respeito, uma admiração enorme, e que sempre nos ensinaram e nos ajudaram. Então é um lugar que tem um carinho muito grande, ter acolhido a gente
começado a entender um pouquinho o que era o Espiritismo aqui, né? E o tema que a gente vai falar é essa necessidade de perdão que a gente ouve aí há pelo menos 2000 anos. A gente ouve essa necessidade constantemente, essa possibilidade que a gente tem de crescimento com o perdão. E o perdão, nesse caso, como uma ferramenta de crescimento, não como um dogma, não por agradar a Deus, por uma ferramenta, por algo que nos vai ajudar no crescimento. Então, se a gente começar a olhar como isso foi passado para nós pelo nosso mestre Jesus, a gente começa a entender o seguinte: ele faz uma relação aqui com o carpinteiro e as ferramentas do carpinteiro para construir uma mobília. E ele diz: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Então são mecanismos, são ferramentas para o nosso aprimoramento, todo esse convívio que a gente tem. E aí é natural que a gente tenha, durante a convivência, situações, atritos, superações e a necessidade desse perdão. Então está aí logo de cara essa situação que é colocada, né, nesse livro incrível, que é esse livro Jesus no Mar. Falando um pouquinho do livro, quem não leu, leia, porque ele mostra o quanto Jesus era alegre, sorria, né? E a gente vê muito aí, só aquele período do Calvário, às vezes, né, em que ele está ali entristecido, não entristecido pelo exatamente o que fizeram com ele, mas sabendo que a gente ia perder 2000 anos, né? Claramente era essa a tristeza dele. Imagina se a gente não tivesse cometido o maior erro da humanidade, o que a gente estaria fazendo hoje, 2000 anos depois? O planeta já tinha passado a tal regeneração, né? Então é legal ver esse livro, porque se tem ali as conversas, são contos ali, as histórias ali que Jesus faz após o jantar, né, na casa de Pedro, e é deliciosa a leitura, é muito boa mesmo, né? E também a gente reforçando, a gente vai ver bastante livro aqui falando desse tema, perdão, e aí a gente olha a questão do livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Logo aí, né? Logo de cara. Benevolência, então, bondade, vontade de fazer o bem, indulgência, desculpar o que é censurável ou importuno. Então está aí o perdão no nosso dia a dia, não exatamente numa ação grave, mas no dia a dia. E essa questão vem logo de cara, para que a gente entenda isso, né? Como foi o Evangelho de Jesus. E aí, para a gente reforçar isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nos diz também sobre o perdão? O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. O esquecimento das ofensas é de uma alma elevada, que consegue esquecer. Se eu tenho o ódio e o rancor, denota uma alma ainda em trabalho de elevação, de construção, né, de aprimoramento. No livro As Dores da Alma, ele relata a mesma coisa. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Então, todo ato grosseiro, ou de agressividade, ou de egoísmo, denota uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Por isso que nós estamos todos nesse processo, inseridos nesse processo. E aí a gente começa a entender, numa das palestras que o Haroldo Dutra fez, que essa necessidade do perdão, ela é algo que nós precisamos para a nossa saúde. Como eu disse no início, não é algo para agradar o Criador, não é um dogma, é uma necessidade.
que a gente precisa perdoar para manter a nossa integridade psíquica, porque isso nos faz um mal enorme. Isso já tem estudos comprovados, né? Que o quanto a falta do perdão, o rancor, nos faz mal para a nossa saúde, quanto isso gera problemas que nós vamos levando, né? Isso e culmina até em doenças graves, né? E perdão é libertação. No momento que eu perdoo, eu começo a libertar, me libertar. Isso é um perdão, pode ser o auto-perdão, pode ser o perdão do próximo. Então eu começo a me libertar, eu começo a ter condição de agir para o próximo passo. Se eu não me liberto, eu fico num círculo vicioso que sempre eu travo no processo de crescimento, eu travo no processo de aprimoramento, de reforma íntima. Então é necessário que o perdão ele entre com esse conceito de libertação. E aí vem o auto-perdão. E esse é o grande ponto, né? A gente entender o quanto a gente precisa também perdoar aquilo que a gente já cometeu de falhas, para que a gente possa seguir no caminho, para que isso não nos emperre no processo de crescimento. E muitas vezes ele nos leva a situações graves, depressão e outras, porque eu não consigo perdoar aquilo que eu fiz de errado. Isso sem contar que a gente, ainda bem, não tem a possibilidade de visualizar aquilo que fizemos em outras vidas. Porque se a gente tivesse, como é que a gente ia se perdoar? Essa é a questão, né? Muita gente às vezes pergunta, por que eu não lembro das encarnações? Imagina se a gente se visse numa situação em que hoje você condena essa situação, é algo que você não tolera, e você se visse fazendo isso. Então o processo de auto-perdão seria muito mais difícil, muito mais complexo. Então, ainda bem que a providência divina tem essa bênção da gente esquecer e começar de novo. Nesse livro Entre a Terra e o Céu, ele diz o seguinte: o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele sombrias forças se insinuam. Se eu permitir que esse sentimento de culpa vá me consumindo, eu vou perdendo terreno. Eu vou tendo dificuldade nos dois planos, tanto físico quanto espiritual. Porque eu vou ter influência, eu estou abrindo uma porta para influência, porque isso está me fazendo mal. Essa falta de perdão começa a fazer com que o nosso psiquismo entre nesse colapso. E aí a gente começa a ter esses acessos, essas situações, começamos a perder controle, perder terreno no nosso processo evolutivo. Esse livro Paulo Estevam, que eu acredito, não à toa, o Chico, numa entrevista, ele não disse exatamente qual é o livro preferido que ele tinha, mas ele falou: eu tenho um carinho muito grande pelo Paulo Estevam. Então, se o Chico fez lá centenas de livros, escolheu esse, se você não leu, lê hoje. Pega lá e leva para casa. Esse livro é uma mudança na nossa, pelo menos na minha, foi uma mudança de entender o que foi o cristianismo. Né? Mostra todo o processo ali de Paulo, né? Que ele conseguiu fazer o que muitos fazem várias encarnações, ele fez uma só. Saiu de um lado e foi do outro. Né? E ele tinha um sentimento de culpa muito grande por ter sido responsável de massacre de vários cristãos e do próprio Estevão. Né? E ele, em um determinado momento, ele travou no processo ali que ele precisava já regenerado, já buscando ali todas aquilo que ele precisava fazer, para defender o cristianismo, enfim, divulgar o cristianismo. E aí o Estevão aparece para ele e diz: Saulo, ainda como Saulo, né? Não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Então ali ele já acorda e fala: daqui para frente, você olha para frente. Esquece o que você fez.
Ele era a maior vítima, talvez, uma das maiores vítimas de Saulo. E ele disse: segue para frente, toca, para de olhar para trás. E aí a gente vê o quanto esse apoio foi muito importante, tanto do Estevão quanto da irmã dele, Abigail. Era uma recepção dentro do livro, quem não leu, a gente não pode dar mais spoiler, né? Então esse é o ponto, a gente precisa ter o auto-perdão para seguir. E no livro Entre a Terra e o Céu, olha que interessante, a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda sua origem no psiquismo. Então eu mesmo vou criando esses problemas, vai armazenando no nosso HD lá, né? Nosso chip vai ficando, e depois eu começo a ter problemas, né? Vai para o espírito e assim por diante. Então, essas situações precisa cuidar, precisa ter essa atenção, entender, ter a consciência de que não perdoar vai fazer mal para nós. O importante é a consciência. Vamos conseguir perdoar? É um processo difícil, né? Mas é importante ter a consciência. É como se a gente tivesse, sei lá, alguém que consome bebida alcoólica. Hoje é muito claro que os males que se faz, a bebida alcoólica faz, né? E você pode consumir conscientemente, entendendo que isso te faz o mal lá na frente. Mas ok, você está consciente. Esse ponto para mim é entender isso. Eu tenho consciência de que se eu não perdoar, em algum momento isso vai voltar para mim. Ou não me liberta. Esse é o ponto. Então ter a consciência disso. E aí a gente passa por um outro momento, que agora é o perdão das ofensas. E aí é o nosso convívio, é o nosso meio. São as pessoas que a gente convive no trabalho, em casa, em todos os encontros, na rua, no trânsito, né? A gente vai ter quais são as orientações, né, dos nossos amigos, a espiritualidade amiga. O perdão é não devolver a ofensa no grau com que ela nos foi dirigida. Então já é um começo, né? A gente talvez não precisa ir lá dar um abraço, mas é não devolver no mesmo tom. Não fazer, né, a recíproca ali. Perdoar é não retalhar, é manter-se em paz. É essa fortaleza que a gente precisa ter de respirar, né, que aquele processo de contar até 10 funciona, de respirar e entender. Porque se eu revidar no mesmo nível, eu começo a criar um problema, eu começo a entrar numa outra situação. E isso eu vou arrastar, sei lá por quanto tempo, depende da gravidade desse não perdão. Então o Divaldo traz isso para nós numa das palestras dele. Nesse livro da Boa Nova, né, que de novo a gente tem Jesus aqui nos orientando, Simão Pedro pergunta: para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E o que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de ovelha? E aí Jesus: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Então, olha só, a paz é patrimônio nosso. Nós temos que defender a nossa paz interna. Então isso é o que ele orienta aqui Simão, independente se o outro se arrepende. E também nesse livro Rumo Certo, a gente também tem essa orientação muito interessante, que é: quase sempre aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis, entretanto, quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o divino mestre que tomamos por guia determina que venhamos a perdoar em 70 vezes 7. Então, tem uma frase do André Luiz num dos livros que ele diz: depois que eu passei para o outro lado, comecei a enxergar os inimigos de outra forma, como mecanismos de crescimento. Por outro lado, e aí vem aquilo que eu falei, já tem um conhecimento disso, né, científico. As ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desligar o coração, escoimando de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais,
a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Então é aquela paz interior ali, Jesus disse na Boa Nova. Então assim você já começa a detectar que se a gente não fizer isso, a gente vai ter abalos na saúde. Então tudo vai se conectando, né? Todas as informações vão se conectando, seja no livro, seja no outro, a gente vai cruzando isso, vai entendendo que esse é o caminho. Por mais difícil que seja, é um caminho que precisa ser trilhado. E aí, tem esse caso do cachorro do Chico, é muito interessante, quem conhece, viu o filme, leu. Não é esse cachorro exatamente, isso é uma das cadelinhas que o Chico tinha, mas tem a história lá do Chico que tinha um cachorrinho doente, né? E ele chegava, tinha as atividades dele constante, trabalho árduo, né? E que além disso ele tinha que cuidar do cachorro às vezes de madrugada, do cachorro doente e tal. E aí uma pessoa próxima a ele falou: vamos dar uma ajuda pro Chico, vamos matar o cachorro, vamos resolver o problema. E deu um jeito no cachorro. O Chico não tinha mais um cachorro para cuidar de madrugada, estava livre disso, mas foi uma dor imensa, porque ele adorava o cachorro. E às vezes a gente resolve um problema assim, né? Vamos num caminho que acho que é um atalho, um problema. E ele ficou com essa mágoa, depois ficou sabendo quem foi a pessoa, e ficou um tempo com isso, incomodando ele pela dor da perda do animal. Chegou uma hora que o irmão chegou para ele e falou: Chico, você está com uma mancha no coração aí, nós estamos vendo uma mancha e não está permitindo a perfeita comunicação dos espíritos com você, está te atrapalhando. E isso você não perdoou um determinado ato e isso está te fazendo mal, você vai precisar corrigir isso. E aí orientou ele e falou: você vai fazer o seguinte, você vai buscar esse perdão a essa pessoa. Ele falou: mas como que eu vou perdoar? A pessoa matou meu cachorro? Ele falou: mas não tem jeito, a regra não é minha, é de Jesus, a orientação é dele. Você vai fazer o seguinte, você vai identificar o que essa pessoa gosta, que ela mais gosta ou precisa, e você vai fazer a aquisição disso para ela, de alguma forma, vai dar para ela isso que ela precisa. Ele descobriu que a pessoa gostava muito de costurar. E vamos combinar uma máquina de costura, sei lá eu quantos anos atrás, essa cultura, né? Já não é fácil hoje. E ele comprou lá prestações a perder de vista e levou a máquina para essa pessoa. E quando ele entrega o presente, o que se relata é que uma luz sai dessa pessoa, vai de encontro ao Chico e anula essa sombra que ele tinha. Então, eu fiquei pensando, né? Se o Chico, era o Chico, ficou com esse problema, imagina a gente. Se o Chico que tinha, né? O quanto ele era evoluído, o tamanho de aula e tudo, ele ficou com essa nuvem, essa manchinha, imagina a nossa nuvem. Então é algo que a gente começa a pensar. Mas daí fala: bom, mas se o Chico também sofreu lá, a gente pode sofrer também. Mas vamos ter a consciência apenas de falar: ok, posso sofrer, mas vamos ter a consciência de que isso está fazendo mal. É interessante ver isso, né? Um caso muito legal aí do cachorro do Chico, que tudo serve de ferramenta e instrumento, né? Esse serviu também. E aí tem o maior exemplo de todos que a gente pode citar, né? Que é hoje a caridade nessa obra do irmão X, em Roberto de Campos, né? Em que ele relata os instantes finais de Jesus na cruz, em que Jesus, ali perto de Jesus, se aproxima dele hoje da caridade, os derradeiros segundos, e que as últimas palavras de Jesus talvez não tenham sido: Pai, perdoai porque não sabem o que fazem, mas sim um pedido de socorro a Judas, que Judas naquele momento estava se suicidando, se enforcando, e Jesus imediatamente manda, e quem visualiza, né, porque o Humberto relata isso, que eles saem disparados atrás de Judas, né? Então esse talvez é o maior exemplo, né, de perdão imediato ali. E a gente passou 2000 anos achando que para agradar Jesus tinha que malhar o Judas, né?
meio contraditório isso, não quer dizer. A ideia era perdoar e entender que, enfim, teve ali todas as suas limitações, fez parte da história. Nesse livro, No Mundo, de Chico Xavier, que é um livro de entrevista, bem legal, que conta. O Chico está num momento intermediário dos livros dele, e aí ainda tem muito livro para escrever, mas começa a ter uma entrevista. E eles perguntam para ele sobre os inimigos, se ele tem inimigos, né? E eles, na entrevista, perguntam: Chico, acredita que tens inimigos? E aí o Chico diz o seguinte: acredito que tenho amigos que ficaram diferentes quando reconheceram que não sou a pessoa ideal que eles julgavam que eu fosse. Perdoa? Então assim, eles não era, talvez eles imaginavam que fosse uma pessoa. Muito rico, né, essa frase do Chico aí nesse sentido, né? Muito boa, como tantas. E aí no livro Bastidores da Obsessão, que é muito interessante do Divaldo, eles relatam o seguinte, né? A importância do perdão. O perdão que se doa é semente de misericórdia que lançamos em direção ao futuro, a benefício próprio. Verdadeiramente infeliz é aquele que não perdoa, não esquece o mal, não oferece oportunidade de redenção. Vai carregar isso para a próxima. Não tem jeito, é um círculo vicioso, né? E entre o credor e o devedor, há sempre um fio espiritual do compromisso, né? Toda vez que a gente olha, vai ver que eles estão interligados, há um compromisso. Hoje o credor pode ser ontem o devedor e assim por diante. E aí a gente tem, mais uma vez o Divaldo nos orientando, que o perdão interrompe a onda do mal. Se não houver o perdão, isso vai entrar numa roda, num círculo vicioso que só troca quem é a vítima, quem é o verdugo. E vai trocando, só vai trocando. E isso às vezes a gente lê livros aí que passam de 1000 anos. Já pensou? 1000 anos brigando com uma pessoa, né? Então, é isso que precisa entender. O perdão para o nosso bem, de quebrar o ciclo. Um vai ter que quebrar esse ciclo, seja a gente. E aí a reencarnação é um mecanismo de perdão que nos propicia a gente reencarnar com aqueles que em algum momento fizemos mal ou nos fizeram mal, para que a gente se entenda. E aí a gente tem o esquecimento. Sujeitando-nos às disposições da lei que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade, hein, de reencontrar velhos inimigos, sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-se-nos, assim, a reaproximação preciosa. Então, olha que coisa, né? Isso é o caminho, né? Às vezes a gente tem mágoa por intuição, né? A gente se encontra com uma pessoa, nem conhece, já tem aquela, opa, ali já vem, não é de hoje. E de novo, uma ação e reação, dependerá desse modo de nós mesmos convertermos em amigos e companheiros, uma vez que, padecendo-nos a incompreensão e a antipatia, com humildade e amor, sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas, mudando de degrau, né? É isso. Então a encarnação é um mecanismo de perdão. Então é natural que a gente tenha o desgaste, seja no nosso meio convívio familiar, assim por diante. Família, então, eles falam, é pensado, né? Pensa esse, pensa aquele, põe os dois aqui para se entender. E nesse livro Estude e Viva, é um livro muito interessante que tem André Luiz e Emmanuel nos dois, não precisamos mais que isso, né? Diz o seguinte: perdão em nós, a ciência do perdão é tão indispensável ao equilíbrio quanto o ar é imprescindível à existência. Olha isso aí. A ciência do perdão é tão indispensável ao nosso equilíbrio quanto o ar que respiramos. Não precisa mais que isso, né? Essa frase já resolve tudo.
Começa na compreensão e na bondade perante os diminutos pesares do mundo íntimo. E aí o perdão cotidiano. O que esse livro recomenda muito? A gente pensar não só no perdão daquilo que é algo realmente mais grave, mais sério, mas no dia a dia, que esse é o grande ponto de exercício nosso. Porque nós temos a oportunidade o tempo todo, a gente se depara no trânsito, no trabalho, em casa, com situações pequenas que vão nos exercitando esse perdão. Não apenas desculpar todos os prejuízos e desvantagens, insultos e desconsiderações maiores que nos atingem a uma pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas injustiças do cotidiano, como sejam. É uma listinha aqui, vamos passar rápido por ela. A observação maliciosa, a referência pejorativa, o apelo sem resposta, a gentileza recusada, o benefício esquecido, o gesto áspero, a voz agressiva, a palavra impensada, o sorriso escarnecedor, o apontamento irônico, a indiscrição comprometedora, o conceito deprimente, é manual, né? Bom, a acusação injusta, a exigência descabida, a omissão injustificável, comentário maledicente, a desfeita inesperada, o menosprezo em família, a preterição sobre qualquer aspecto e o recado impiedoso. Uma lista que a gente tem que olhar e falar, tá aqui, quais dessas passei hoje? Vamos ver. Estou na listinha, né? Coisas cotidianas, não tem aqui algo extremamente, né, exagerado. É só no cotidiano, acontece isso com a gente todo dia. Assim. E aí, Jesus no lar já dá o recado. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. É um pensamento interessante, né? Eu fui receber uma agressão, mas essa pessoa está pior que eu. E aí eu não posso deixar cair minha vibração para entrar no mesmo nível de problema, na mesma estrada espinhosa. E no estudo de vida, de novo, todos somos suscetíveis de erro. E por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante. É a nossa constância, é o tempo todo. É a história do ar. Perdoar e respirar. Hoje eu estava vendo, quase para encerrar aqui, eu recebo, acho que a maioria que tem, um momento espírita. Que ou é um áudio ou é um e-mail, né, que a gente recebe todo dia. E o de hoje, por incrível que pareça, foi esquecendo as ofensas. Então, eu recebi hoje, dei uma olhada, e aí o que ele diz, né? A história de dois viajantes, né? Dois árabes mercadores que viajavam juntos, muito amigos, com alguns escravos para levar mercadorias, e eles, numa dessas, pararam no rio para tomar um banho aí, e um foi levado pela correnteza, e o outro foi lá e salvou. Foi lá e resgatou ele, né? E aí, em forma de agradecimento, ele pediu para um dos escravos escrevesse numa pedra aquilo que aconteceu. E aí, o escravo escreveu o seguinte, a pedido de um deles: aqui, com risco de perder a sua própria vida, Amir salvou seu amigo Farid. Escreveu na terra. Passada a viagem, eles começaram a ficar estressados ali, calor, aquele negócio todo, e aí teve uma discussão. Desentenderam e o Amir deu uma bofetada no Farid. E aí ele chamou os escravos e falou: olha, faz o seguinte, vai ali na margem do rio e na areia você escreve: aqui, por motivo tolos, Amir esbofeteou o Farid. E aí depois ele foi questionado, né? Por que você, o senhor dele que foi escrevendo na pedra e um outro? Ele disse o seguinte: atos de bondade, de amor e de abnegação devem ser gravados na rocha, para que todos que os tiverem a oportunidade de tomar conhecimento deles, procurem imitá-los. Porém, quando
quando recebemos uma ofensa, devemos escrevê-la na areia, bem perto das águas, para que seja por elas levadas. Assim, procedendo, ninguém tomará conhecimento dela. E acima de tudo, para que qualquer mágoa desapareça de pronto no nosso coração. E aí tem um comentário do autor aqui, né? Se agíssemos todos dessa forma, teriam menos ódio e malquerências no mundo. A gratidão seria a nota constante nos relacionamentos humanos. Ninguém esqueceria o bem recebido. Igualmente, os gestos de bondade se espalhariam, pois seriam causa de imitação por muitos. Em contrapartida, menos doenças e indisposições seriam geradas pelos homens. Olha aí a história da doença, né? Pois, não alimentando mágoa nem rancores, viveriam mais serenamente, equivale a menos propensão de enfermidade. Aí de novo. A mágoa é sempre geratriz de infortúnios para si e de infelicidade para os outros. Você sabia que foi por ser o mais sábio terapeuta Você sabia que foi por ser o mais sábio terapeuta que recomendou o perdão aos inimigos? E mais, ele recomendou pagassem-nos o mal com o bem? Isso porque o bem felicita sempre aquele que o pratica. Então bateu certinho. E esse é o recado do perdão. É difícil, estamos brigando, lutando com isso há tanto tempo, mas é a história da consciência. Entender que está ali. Se não fizer, né, para nós vai retornar como mal. E eu sempre encerro a palestra agora com uma. Não é do tema, mas em tanto livro que a gente lê, tem muitas frases que fazem um efeito, parece uma martelada na cabeça. Ela entra assim, fala, nossa, essa. E eu sempre fecho com uma frase que para mim define muito, né, o que é o mal. No livro Ação e Reação. E aí é perguntado para um benfeitor lá que vem das mais altas esferas, e ele comparece ali para uma reunião. E ele diz o seguinte: o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem, unicamente para nós mesmos. Olha que coisa, essa eu guardei. O mal é o bem que eu faço só para mim. Mais ou menos isso, né? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Muita paz. Obrigada, Ana. Que possa ser abençoado, recompensado, fortalecido. Estava aqui pensando que o perdão a gente sempre busca lá por que a gente tem dificuldade. Porque a gente ainda sofre dos males da humanidade, né? Do egoísmo, do orgulho. Nós estamos nesse planeta ainda tão em convulsão, né? Com tantos atritos, desavenças, é porque ainda não aprendemos a perdoar. É uma lição que cabe muito bem para analisarmos e vermos onde podemos melhorar, para contribuirmos para que esse planeta avance. Então vamos passar para a segunda parte. Os nossos colaboradores em sala de passe, aqui no auditório, a água. Permaneçamos em reflexão e oração. Faz ficar em oração.
ficar em oração. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. Viajar pelo interior, o pinheiro ao pé da estrada, a montanha escalada, só me lembram de você. Nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, caminhando na roçada dos meus íntimos quintais. Quando a roça florescer e alguém pedir
olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grata a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grata a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Vamos fazer o nosso agradecimento. Então, que cada um de nós possamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos a Deus e pensar naquilo que mais você precisa hoje, ou naquele que mais precisa de você nesse momento. Acalente o seu coração, dê uma pausa, veja Jesus, os seus passos, a sua roupa, seus cabelos tão belos, seus olhos sorrindo, o seu andar firme, mas sereno, naquelas areias daquele tempo que se foram para nós, mas que Ele tão presente está aqui conosco, nos aguardando, nos esperando, para sermos realmente instrumento fiéis do seu Evangelho. Caminhemos com Jesus nesses momentos de agradecimento. Faça a sua rogativa a Ele, para que tudo de bom possa acontecer. Ante o seu dia que vai chegar, a essa noite que chegou tão carinhosamente, tão serenamente, nos dando a oportunidade de chegar aqui a essa casa, ouvir os seus ensinamentos, e que eles façam parte do nosso dia a dia, das nossas ações. Olhemos para Jesus, façamos a Ele a promessa de sermos melhores no nosso mundo, porque Ele nos aguarda. Falemos com Ele, porque aqui estamos, Senhor, nessa casa de bênção, onde Tu és para todos nós, o médico das almas,
companheiros do brinde, a paz de todos os corações. Oremos para Jesus. E com Ele vamos indo. Não nos esquecemos jamais de que Ele é a luz que clareia os nossos passos. E caminhemos com Ele. Mas façamos a nossa parte para que o mundo possa ser melhor. Façamos a nossa parte para que o mundo possa brilhar. Nos recolhemos então, Senhor, na sua paz e no seu amor. Gratidão, Senhor, pela paz que nos dá e pelo amor que tem por todos nós. Assim seja, Senhor. Nossa boa noite a todos. A nossa gratidão pela presença de todos vocês, que é uma família que se reúne, Senhor. E que possamos sempre estar juntos e até na quarta-feira. Vai na quarta-feira, a última parte do mês. Então, quarta-feira vai ter o nosso cafezinho, certo? Então, não se esqueçam, venham todos para o café, nós sempre se reunimos lá embaixo, tá? Então, até quarta-feira, que Deus nos abençoe e que nos ilumine sempre.